programa Pensando Educação está de volta e hoje converso com a professora Cláudia Santana, que é diretora da Faculdade de Ciências Humanas da Unimep, sobre o Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica, o PAR-FOR. Eu queria retomar o assunto, Cláudia, nesse começo do segundo bloco, perguntando para você um pouquinho como que anda o panorama na nossa região. Nós falamos um pouco da questão Brasil, sobre essa questão da carência do profissional de educação, sobre os esforços, né, públicos e mesmo da iniciativa privada em tentar suprir isso, mas na nossa região, como é que anda isso? A gente se enquadra dentro dessa realidade também? Pensando no estado de São Paulo, o estado de São Paulo ele vai ser um pouco diferenciado da realidade dos outros estados. Talvez alguns estados do sul, né, tenham do sudeste e sul, tenham já um pouco essa diferenciação em relação aos outros estados. Então, ele não é um estado com uma baixa formação de professores, né? Então, no estado de São Paulo se concentram muitas universidades, muitos cursos de pedagogia, muitos cursos de licenciatura, então não é a mesma realidade que a gente vai encontrar no centro-oeste, no norte, no nordeste, e especialmente em algumas localidades ainda mais nessas regiões, mas mais distantes. Então, a gente poderia dizer, há sim uma defasagem, mas não tão expressiva quanto nesses outros estados, né, nessas outras regiões. Na região de Piracicaba, também a gente tem uma realidade que é a de ter várias universidades, essa região aqui especialmente, né, de Piracicaba, Campinas, Ribeirão Preto, São Carlos. Então, são todas cidades que têm cursos de formação de professores e que há um acesso bastante grande para esse contingente que deseja ingressar na profissão. Agora, o que acontece é que existem professores que já são professores há muito tempo, há muitos anos, ingressaram como portadores de diploma do magistério do ensino médio e que estão lá há muito tempo. Então, existe esse contingente e existe também os professores que atuavam na área da educação infantil numa época em que a educação infantil não era considerada parte da educação básica. Então, não era exigido qualquer diploma, especialmente para o nível de 0 a 3 anos de idade, que é o nível que a gente chama creche. Então, para esse nível, não era exigida a diplomação, né? No caso aí do ensino médio mesmo. Já sempre se exigiu de 4 a 6, né? Que era a outra faixa também abrangida aí pela educação infantil. Então, nessas duas pontas, a gente tem professores que atuam com diploma de ensino médio e alguns professores, poucos, não muitos, que atuam sem a formação nem mesmo do ensino médio. Agora, essa realidade ela está mudando muito rapidamente, porque nesse período de 10, 12 anos, a gente já teve um ingresso grande de novos professores. Todos esses novos professores e a Secretaria Municipal, a diretoria, todos esses novos professores, eles já possuem o diploma do ensino superior. Então, esse quadro está mudando muito rapidamente. Então, eu diria que não são tantos professores. Eu não tenho os números para te informar, mas não são tantos professores. Então, o aproveitamento, na realidade, de vagas que a gente tem tido no programa nacional, mas também no estado de São Paulo, é de cerca de 30% das vagas, o que é bastante abaixo do previsto, né? Então, a meta era, até 2014, nacionalmente, formar 450 mil professores. E havia um diagnóstico feito pela Secretaria Estadual de Educação de que, especialmente na área dos anos finais do ensino fundamental, que seria do sexto ao nono, né? Do sexto ao nono, a gente teria uma grande porcentagem de professores sem a formação adequada. Então, isso não quer dizer que ele não tenha nenhuma formação. Ele pode já ter tido uma primeira licenciatura numa área, mas ele está fora da área que ele escolheu. Então, ele pode ter uma formação, por exemplo, em letras português e está atuando em filosofia, ou pode estar atuando em história, né? Fora mesmo da formação dele. Então, isso é possível não de uma forma oficial, mas é possível
em função dos professores muitas vezes serem contratados daquela forma mais precária, que é de professores eventuais, substitutos, e eles passam anos atuando dessa maneira. Então, fora da sua área específica de formação. Então, existem professores nessas condições também. Então, o programa ele vai tentar, num segundo momento, uma segunda categoria, é tentar formar esses professores na área que eles estão atuando de fato. Então, se ele já tem uma licenciatura em filosofia, mas ele está atuando em letras português, então vai proporcionar formação em letras português para esse professor. Isso nacionalmente, né? Joia, mas você fala isso seria um segundo momento. Nesse primeiro momento, qual é o perfil do candidato? A prioridade, na verdade, é a formação para quem não tem nenhuma licenciatura. Mas como eu falei para você, o Estado de São Paulo ele tem esse diferencial em relação a esses outros estados. Então, por um acordo, foi permitido que os professores fizessem também a segunda licenciatura. Ou seja, no Estado de São Paulo, quem tem interesse, mas já tem uma licenciatura, também pode se inscrever nesse programa. Então, no plano, né, através da plataforma Freire, ele pode fazer essa inscrição, é uma pré-inscrição que ele realiza e a secretaria ou diretoria municipal onde ele atua vai fazer a validação, vai confirmar que ele é um professor e ele então vai estar apto a concorrer a essa vaga. Então, na realidade, após esse período de validação, as universidades que aderiram ao PARFOR, que são, no caso, as universidades públicas e estaduais e federais, e as comunitárias, elas vão receber esse nome desses pré-candidatos, candidatos, e fazer o seu processo seletivo. Então, funciona, assim, são várias etapas, por isso que, na realidade, a oferta ela tem uma organização que começa há quase um ano antes, né, de efetivamente se realizasse a formação da turma. Então, no caso, a gente tem aqui, por exemplo, a data de 10 de setembro. 10 de setembro é o limite para que a pessoa faça o cadastro na plataforma Freire. A plataforma Freire, ela é um sistema informatizado que foi organizado pelo MEC, né, justamente para esse plano. Então, através do censo que foi feito junto com todos os professores podem se cadastrar, eles colocam seu currículo, eles atualizam esse currículo sempre e ali eles vão verificar, né, numa das abas de dos links, eles vão verificar quais universidades no seu estado, ou na sua região, ou na sua cidade, que estão oferecendo determinados cursos de licenciatura, né, a opção que ele vai fazer. E ali ele vai ver, então, onde ele pode, o que é mais próximo, mais interessante, ele vai fazer a inscrição, essa pré-inscrição nessa universidade específica. Agora, Cláudia, nesse caso, acho que é importante ficar bem claro, a pessoa tem que estar efetivamente atuando na educação, é isso? Quer dizer, é alguém que já está trabalhando, que você fala que a secretaria ou a diretoria regional vai entrar no sistema e vai validar a informação. Então, esse programa se aplica, esse plano se aplica de formação para aqueles que já estão atuando. Para aqueles que já estão atuando. Então, é um plano para a formação desses professores. A gente está falando da formação da primeira licenciatura e da segunda licenciatura. Existe uma outra categoria que seria da formação pedagógica para bacharéis. Esse nós não estamos oferecendo aqui no nível de Piracicaba. Então, é mesmo da primeira e da segunda licenciatura. Então, a secretaria, a diretoria, eles fazem a validação desses professores na plataforma e a universidade ela só vai receber a confirmação dessa validação num determinado calendário, né? Outubro, por volta de outubro. Agora, desse ano, a gente recebe a validação desses pré-candidatos. E aí, esses pré-candidatos, então, dessa lista validada, aí passariam por um processo de seleção da universidade. Por um processo de seleção da universidade. Então, o edital é aberto, no caso da Unimep, o edital é aberto e todos eles são convocados a comparecerem, se confirmarem o interesse.
e aí realizar o processo seletivo mesmo. Né? Quais são os benefícios que o plano dá? A bolsa é integral para quem for aprovado? Ela é parcial? Como é que funciona isso? Na universidade é totalmente gratuito, né? Não tem ele não paga nenhuma taxa, nem de inscrição, nem de mensalidade. São 4 anos, né? Todos os cursos oferecidos são cursos de 4 anos, então são cursos totalmente gratuitos. Então, ele ao ingressar, ele deve ter a disponibilidade do horário, né, e as condições para realizar esse curso. Então, isso é importante, condições de horário, especialmente para a realização desse curso. E falando nisso, quais são os cursos que a Unimep vai estar oferecendo dentro do plano? Para o próximo ano, agora que está lá na plataforma Freire, são 7 cursos de licenciatura: Letras Português, História, Filosofia, Letras Inglês, Matemática, Biologia e Química. São 7 cursos para o primeiro semestre de 2012. Para o segundo semestre de 2012, mas aí dentro de um outro calendário, é oferecido o curso de Pedagogia. Quer dizer, ainda existe a possibilidade de um ingresso num outro momento para o curso de Pedagogia. E esses 7 cursos, né? Letras Português, História, Filosofia, Letras Inglês, Ciências Biológicas, Química e Matemática, eles acontecem em que turno? Todos no turno noturno. Quer dizer, então o profissional de educação que se enquadre naquilo que pede o plano e que tiver interesse, precisa ter disponibilidade, porque é um curso presencial. É um curso presencial. Isso também é uma questão importante, porque quando a universidade aderiu ao programa para um curso presencial. Outras universidades podem ter esse programa realizado à distância. No caso da Universidade Metodista, não. É um curso presencial mesmo. Ele segue o currículo igual o outro curso regular. É o mesmo currículo, provavelmente serão os mesmos professores, mesma carga horária. Então, ele é um curso da universidade, como com aulas de segunda a sexta à noite. Com aulas de segunda a sexta, os cursos que têm aula aos sábados, né, e também aos sábados, mas a maior parte é até sexta-feira. Né? E quem quiser ter mais informações, professora Cláudia, como é que deve proceder, como deve procurar mais informações para participar dessa seleção? No caso, as próprias diretorias, secretarias, escolas, elas têm recebido as informações, então elas detêm dessas informações, mas também seria muito importante o contato com a universidade e procurar as informações no próprio site. Na própria plataforma, há toda uma descrição do programa, as datas, formas de inscrição. Então, o próprio site, a própria plataforma vai disponibilizar todas essas informações. Freire, né? A plataforma Freire. É importante guardar a informação de que o prazo para a pré-inscrição se encerra dia 10 de 10 de setembro. Até 10 de setembro. Para ingresso no primeiro semestre de 2012. Isso, para ingresso. Provavelmente esses pré-candidatos, pré-inscritos, eles serão convocados para a seleção por volta de novembro, dezembro, na época mesmo do nosso processo seletivo. Obrigado, professora Cláudia, pela disponibilidade de estar conosco. E obrigado a você que nos acompanhou em mais uma edição do nosso programa Pensando Educação. Lembrando que esse programa é uma iniciativa do Grupo de Trabalho em Educação da UCP Pira 21, que conta com o apoio da TV Unimep e da Rádio Educativa FM de Piracicaba. TV Unimep e Rádio Educativa são 2 empresas da área de radiodifusão pública do Brasil. E por isso a sua opinião, sua crítica e sua sugestão são sempre muito importantes para nós. Mande qualquer comentário para o nosso e-mail tvunimep@unimep.br, que ele será sempre muito bem-vindo. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Até a próxima semana. Tchau!